Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado, matemático e servidor público. E hoje vamos dar continuidade ao estudo de Direito Administrativo na Constituição Federal. Hoje vamos terminar o artigo 37 da Constituição Federal. Vamos até o parágrafo 16. Vamos começar então. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, olha aí de novo falando do inciso 11. O que é o inciso 11? É o teto do servidor público. Todo servidor tem um teto para ganhar, não pode ganhar mais do que esse teto. Toda hora é falado nesse inciso 11, veja a ênfase que é dado nisso. O teto é muito importante, tem que ser cumprido. Então vamos lá. O disposto no inciso 11. Aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Lembra que eu falei lá nas aulas passadas, onde há o dinheiro público, vai ter que haver um teto também? Ou seja, o servidor público ele sempre terá um teto se ele trabalhar em algum local onde haja dinheiro público investido. Olha o que diz aí o parágrafo 9º. Olha o que ele coloca. Empresas de economia mista, empresas públicas, suas subsidiárias, que receberem recursos da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Olha só. Lembra das subsidiárias que eu falei também o que é uma subsidiária? Expliquei também o que é uma empresa pública, sociedade de economia mista. Então, tudo isso entra no teto da administração pública. Servidor público não ganha o que quer, não vai ficar rico. Tem um teto para ganhar. Se quer ganhar mais, vai ter que partir para a iniciativa privada, que lá vai ganhar milhões. Mas dentro do serviço público, não haverá como ganhar mais do que o teto. E nós vamos citar o teto aqui várias vezes ainda durante o estudo de hoje, tudo bem? Parágrafo 10. É vedada, ou seja, é proibida a percepção simultânea. O que é percepção? Recebimento. A palavra percepção significa recebimento. De novo, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Olha quanta informação tem aí no parágrafo 10. Resumindo tudo isso. Fulano aposentou, servidor público aposentou, também não vai poder acumular cargo, exceto aqueles permitidos na Constituição, que nós já estudamos lá atrás. Ou seja, ele aposentou, ele não vai poder mais acumular cargo, caso haja algum cargo para ele exercer. Mas ele vai poder exercer esse cargo mesmo aposentado se o cargo for permitida a cumulatividade de acordo com a Constituição. Quais são os cargos? 2 cargos de professores, 1 cargo de professor e 1 cargo técnico ou científico, ou 2 cargos na área de saúde. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Mas, além disso, o parágrafo 10 traz mais exceções. Olha o que ele fala. É proibido você receber simultaneamente dinheiro com cargos acumuláveis, exceto aqueles já previstos no inciso 16 do artigo 37 e esses que ele traz agora. Olha aqui, ó. Cargos eletivos, ou seja, ele é aposentado. Aí ele é eleito vereador, deputado, senador, ou seja lá o que for. Aí ele vai receber as duas, a aposentadoria e o pagamento, a remuneração, o salário de vereador, deputado, seja lá qual foi o cargo eletivo que ele teve. Além disso,
ele é aposentado. Aí um secretário da Fazenda, por exemplo, de algum município X, convida esse aposentado para exercer um cargo comissionado. Lembrando, cargo comissionado não precisa de concurso público. Portanto, ele pode ser convidado para trabalhar de forma comissionada em qualquer órgão da federação. Aí ele é convidado para trabalhar com um cargo comissionado lá. Fala, fulano, vem cá, você é muito competente, eu quero você aqui trabalhando comigo. Nesse caso, também haverá a possibilidade dele receber os dois salários, da aposentadoria e do cargo comissionado. Resumidamente, é o que está dizendo o parágrafo 10. É possível, sim, receber simultaneamente com as exceções previstas em lei, que são essas trazidas no parágrafo 10, relembrando o inciso 16 também do artigo 37 da Constituição Federal. Tudo bem? Existem as exceções, mas em regra, a percepção simultânea, o que é simultânea? Ao mesmo tempo de aposentadoria e de algum outro cargo, não é permitida. A própria Constituição está dizendo isso no parágrafo 10, trazendo as suas exceções. Continuando. Olha só, o parágrafo 10, só explicando o parágrafo 10, é uma anotação aqui do professor. Quando fala assim, proventos e aposentadoria, é aquilo que ele recebe todo mês, como aposentado. O artigo 40, que o parágrafo 10 está se referindo, refere-se ao quê? Aposentadoria em cargo efetivo, em cargo concursado, em cargo de carreira. E o artigo 42 e 142 refere-se às circunstâncias de aposentadoria de militar. Lembra que militar eu falei que é um caso à parte, são servidores especiais, são servidores que têm um estudo à parte em relação a eles. Nós não entraremos nesse quesito, mas vale a pena saber que os militares são servidores públicos, sim, mas regidos por uma legislação muito própria, muito específica. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, olha o inciso 11 aí de novo, do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Gente, de novo, trazendo o inciso 11 de novo, do artigo 37, que fala do quê? Do teto. Todo servidor público tem um teto, não vai ganhar mais do que aquilo, não vai ficar rico, enfim. Mais do que aquilo não vai ganhar. Mas ele pode ganhar mais do que o teto quando ele recebe verbas de caráter indenizatório. Porque as verbas de caráter indenizatório não têm caráter de salário, subsídio, remuneratório, pecúnia. Não tem isso. Traremos aqui um exemplo no slide posterior. Olha só. Relembrando, o agente público só pode receber uma parcela única, ou seja, é o subsídio dele, é o pagamento dele. Toda vez, uma vez por mês, ele vai receber lá aquele valor dele, que ele prestou concurso para aquilo e vai ficar. Mas ele pode receber os auxílios indenizatórios. O que é isso? É o auxílio paletó, auxílio moradia, diária de transporte, 1/3 de férias. Suponhamos que o órgão público lá permita que se venda férias. Isso é permitido em alguns órgãos públicos. Ele vende as férias. Aí ele ultrapassa o teto. Mas por que ele ultrapassou o teto? Porque ele ganha mais do que o teto? Não. Ele recebeu verbas esporádicas. Olha só, essas parcelas são indenizatórias e não são computadas para o teto. Ele tem um teto do subsídio, ele não pode ganhar mais do que aquilo. O que ele pode ganhar a mais do que o teto não é considerado salário, não é considerado subsídio. É considerado verbas esporádicas, que no direito é dito como verbas indenizatórias, que não estão no salário dele. Que são esses exemplos aí que estamos dando. Auxílio à moradia, diária de transporte. Pode ser que ele viaje, por exemplo, a trabalho do serviço público e ele vai ganhar diárias de viagem. Enfim, vai ganhar
para pagar hotel, para pagar o transporte da viagem. Isso tudo não entra como subsídio, e sim como verbas indenizatórias, algo a mais, que ele teve um ganho por força de lei. Mas lembrando, ele tem um teto. Ele tem aquilo que ele só pode ganhar até aquele teto. Acima disso é caracterizado como verba indenizatória e não é considerada remuneração. Guardem isso. Olha aqui, relembrando isso daqui. O que é que diz o inciso 11? É importantíssimo isso. Deem uma olhada nisso daqui, nesse quadro, que já foi feito esse quadro em aulas passadas, tudo bem? E olha só, existe o teto municipal, teto estadual, teto federal. O teto municipal do servidor público é o que o prefeito ganha. O teto federal é o que o ministro do STF ganha. E o teto estadual é um teto diferenciado, é de acordo com o poder onde o servidor público trabalha. Mas também pode haver um teto único no estado, que nós vamos ver daqui a pouquinho, lá na frente. E aí tem o vereador, que pode ganhar até 75% do que ganha um deputado estadual, no caso. E veja, esse quadro é apenas para vocês relembrarem o que já foi dado na aula passada. Esse quadro está lá na aula passada, bem explicadinho. Tem até a arte nele, enfim, os movimentos nessas cores, nesses quadros, para vocês ficarem mais habituados com o que foi dado lá atrás. Isso aqui é só uma lembrança para vocês saberem do teto federal, municipal e estadual. Inciso 11 da Constituição, inciso 11, do artigo 37 da Constituição Federal. Olha o que está dizendo aqui agora o parágrafo 12, de novo falando do inciso 11. Olha a importância disso, pessoal. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda da respectiva Constituição e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores, incluído pela emenda constitucional número 47 de 2005. Não entendi nada, essa é a verdade, né? Muitos aí estão falando não entendi nada. Gente, é uma coisa só. Esse parágrafo está falando o que eu falei anteriormente, que o Estado pode atribuir um teto único para o seu funcionalismo público. Qual é o teto único que o Estado pode atribuir? O subsídio dos desembargadores. Quem são os desembargadores? São os juízes dos tribunais de justiça de cada estado. Só que, veja bem, lembra que o Estado ele pode ter 3 tetos? Ele pode ter o teto legislativo, executivo e do judiciário? Ou seja, vai depender de onde o servidor trabalha e aí ele vai ter o teto dele? Só que o parágrafo 12 está dizendo, o Estado, se o Estado quiser, ele adota um teto único. Qual é esse teto único? O que ganha os desembargadores do Tribunal de Justiça, do respectivo Tribunal de Justiça. Mas lembrando, isso tem que ser feito através de uma emenda constitucional de cada estado. Lembrando, cada estado é regido por uma Constituição estadual. Muita gente não sabe. Fala que quando a gente fala Constituição Federal é redundância, porque só existe a Constituição Federal. Mentira. Existe a Constituição Federal e as constituições de cada estado. Cada estado é regido por uma Constituição estadual. Olha o que diz aí, ó. Pelo inciso 11, tem a possibilidade de 3 limites para o teto. Porém, no parágrafo 2º,
A redação afirma que se houver uma emenda na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, pode existir um teto para os três poderes, um único teto, o dos desembargadores do TJ, do Tribunal de Justiça. Lembrando que o Distrito Federal ele não é regido por Constituição, ele é regido por uma lei orgânica, tá ok? Existe a diferença. Os estados são regidos por constituições estaduais. O Distrito Federal é uma exceção. Ele é regido pela lei orgânica. Gente, é isso que está dizendo o parágrafo 12. Que o estado pode sim ter um teto único, que é o que ganha o desembargador do TJ. Mas tem que haver uma regulamentação, uma emenda na Constituição do estado para isso. E olha aí, ó, um quadro aí para vocês entenderem melhor o que foi dito. Limites, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Parágrafo 12. Com a emenda, o teto máximo seria do desembargador do TJ para os três poderes. É possível fazer isso de acordo com uma emenda constitucional de cada estado ou com uma emenda à lei orgânica do Distrito Federal. Só que olha lá embaixo que está escrito, pessoal. Não se aplica aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Ou seja, esse teto não é aplicado a esses cargos eletivos. Esses cargos fogem à regra. É uma exceção a essa regra. Eles não são alcançados por esse teto. Tudo bem? Continuando então. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. O que está dizendo o parágrafo 13? Olha só, ele é de 2019, ele é até recente. Está dizendo o seguinte: o servidor público ele presta concurso e entra em um determinado cargo. Só que aí ele sofre alguma coisa, algum acidente, tem algum problema físico ou mental, e aí ele não deixa o serviço público, não é necessário ele deixar o serviço público. Ele será readaptado. Ele será readaptado a uma função, a um cargo compatível com aquela deficiência que seja momentânea ou que seja permanente, enfim. Só que ele só permanece nesse cargo enquanto durar essa condição. É claro que se for permanente, se for uma deficiência permanente, aí entraria num outro caso. Mas estamos falando aqui daquela deficiência, por exemplo, temporária. Enquanto durar aquilo, ele permanece num cargo compatível com os seus limites, com suas limitações. E mais, está falando que é cargo efetivo, ou seja, cargo concursado. E mais, ele mantém a sua remuneração do cargo original, ainda que ele vá para um outro cargo de destino, mas ele permanece com a remuneração do concurso que ele entrou. Então, o parágrafo 13 diz isso, resumindo. Entrei num determinado cargo para concurso. Sofri alguma coisa, algum acidente, algum problema mental. Não preciso deixar o serviço público por isso. Serei readaptado, serei colocado em um local compatível com as minhas limitações momentâneas. Enquanto durar essas minhas limitações, eu permaneço no cargo. Depois que eu me recuperar, aí eu volto para o meu cargo de origem. E mais, eu continuo ganhando o que eu ganho do meu cargo de origem. É isso que está dizendo o parágrafo 13. Continuando. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Destrinchando o parágrafo 14. O servidor público aposentou. Aposentou, olha que maravilha, vai descansar, vai deixar o serviço público para trás. Tudo bem? Quando ele usa, olha só, com a utilização de tempo de contribuição, é o que está dizendo o parágrafo 4º, quando ele usa esse tempo de contribuição para conseguir o benefício da aposentadoria, o vínculo dele com o serviço público acaba. Vai embora, amigo. Então, ó, acabou. Vai curtir sua aposentadoria, agora você vai receber aposentadoria pro resto da vida. É isso que está dizendo isso daí. Rompe-se o vínculo que gerou o tempo de contribuição. Havia um vínculo, né? Estava pagando lá a contribuição. Aliás, é o regime de contribuição previdenciária, todos nós pagamos isso para se aposentar lá na frente. Uma vez que ele chegou lá e falou, ó, quero aposentar, está aqui meu tempo de contribuição. Eu estou usando o meu tempo de contribuição para minha aposentadoria. A partir daquele momento, a partir do momento que é concedida a sua aposentadoria, pelo seu tempo de serviço que você está usando, o seu vínculo acaba. Fim de papo, vai curtir tua vida, vai curtir sua aposentadoria, vai fazer o que você tem vontade. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira bastante informal, mas é isso que quer dizer o parágrafo 14. O vínculo acaba a partir do momento que o cidadão, o servidor público, utiliza esse tempo de serviço para conseguir a aposentadoria, para ser concedida a sua aposentadoria. Parágrafo 14, em resumo, é isso. Parágrafo 15. É vedada, ou seja, é proibida a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte, e seus dependentes, que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 e 16 do artigo 40, ou que não seja prevista lei que extinga o regime próprio de previdência social. O parágrafo 15 ele é recente também. Olha só, antes do parágrafo 15, alguns entes da federação, sobretudo municípios, concedia complementação na aposentadoria ou na pensão de morte, né? O que aconteceu com o parágrafo 15? Acabou tudo isso. Agora não tem mais complementação coisíssima nenhuma. Ou seja, você se aposentou com aquilo, é com aquilo que você vai ficar, é com aquilo que você vai viver. Mas tem exceções. Olha a exceção que ele traz aí. A exceção, destrinchando isso, é quando há um regime ou quando há uma aposentadoria complementar, ou quando é extinta ou quando é extinto o regime próprio de previdência social. É nessas duas exceções que pode acontecer uma complementação da aposentadoria ou de pensão por morte. Veja bem, o nosso propósito aqui, pessoal, é o texto constitucional. É a interpretação literal da lei. É a interpretação gramatical, chamada também de interpretação gramatical da letra da lei. Esse parágrafo ele é muito mais profundo. Ele é algo bem mais aprofundado. Mas para termos de concurso, que fogem um pouco de concurso de direito, a interpretação disso aqui é gramatical, é literal, é letra de lei. Veja bem, o que está dizendo o parágrafo 15? Não se pode pagar complementação de aposentadoria de servidor público ou de pensão por morte, mas há duas exceções. Quais são as duas exceções? Quando há previdência complementar ou quando é extinto o regime próprio de previdência social. É isso que vocês precisam saber do parágrafo 15. Que é a interpretação gramatical do texto constitucional. Para termos de prova, para termos do propósito aqui do pessoal da educação, é isso que vocês precisam saber do parágrafo 15. Tudo bem? Guardem isso. Parágrafo 16.
os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Olha como é recentíssimo o parágrafo 16, incluído pela Emenda Constitucional número 109 de 2021, deste ano, 2021. O que está dizendo o parágrafo 16? Ele é muito atrelado ao princípio da eficiência. Lembra do princípio da eficiência? Quais são os princípios, os 5 fundamentais? LIMP. Lembra da palavra LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse parágrafo 16 é muito ligado à eficiência. Por quê? Olha só, o órgão e entidade da administração pública conjuntamente vão realizar a avaliação de políticas públicas. É feita uma avaliação de toda aquela política que foi dada ao cidadão, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado, ou seja, vai divulgar o que eu estou avaliando, qual é o objeto que está sendo avaliado e dos resultados que foram alcançados. Vai ser avaliado e, além disso, vai ter que mostrar o resultado. É de qualquer jeito? Não, é na forma da lei, sem dúvida. Sempre na forma da lei. O parágrafo 16 é isso, ele está trazendo à tona, ele está trazendo à superfície mais a explicitude do princípio da eficiência. Vai ser feita a avaliação de política pública, vai ser dito qual é o objeto avaliado, qual é o resultado alcançado, tudo na forma da lei. É um parágrafo recentíssimo, 2021, emenda 109. Pessoal, terminamos então o artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública, do direito administrativo. Nós entraremos na próxima aula no artigo 38, tá ok? Eu espero todos vocês, então, aqui no Bunda na Cadeira e sem enrolação, para mais uma aula de direito administrativo, para mais estudos sobre direito administrativo. E lembrem-se, não estudem legislação por resumo, leiam a lei. Leiam a lei na íntegra. É assim e só assim que se estuda legislação. Espero vocês, inscrevam-se no canal, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Até a próxima e um forte abraço.